Marcelo, há exatos 75 anos, o mundo testemunhou o horror provocado por uma arma de destruição em massa. A bomba atômica que atingiu Hiroshima, no Japão, deixou mais de 140 mil mortos e sequelas que duram até hoje. Uma ferida difícil de cicatrizar. São gerações e mais gerações que carregam essa lembrança, que também não querem esquecer. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as homenagens de 2020 foram bem diferentes dos tradicionais tributos que reúnem milhares de pessoas, apenas para convidados, sobreviventes, respeitando o distanciamento social. No dia 6 de agosto de 1945, o mundo conheceu o poder da bomba atômica. Eram 8h15 da manhã em Hiroshima, cidade do sul do Japão que na época tinha 350 mil habitantes. E como se fosse hoje, o Sr. Lee conta. Uma luz alaranjada brilhou por toda parte. Me agachei e depois de alguns minutos estava tudo escuro. Na época, ele tinha 17 anos e por 7 décadas guardou para si que era um sobrevivente de Hiroshima. Nem a esposa sabia desse segredo. O professor Rodrigo Medina nos conta que falar sobre os ataques tornou-se tabu no Japão. Os Estados Unidos censuraram imagens que mostravam as mortes e os sobreviventes mutilados. Um silêncio imposto com o propósito de apagar parte dessa história. Os próprios sobreviventes dos ataques chegam a ser estigmatizados dentro e fora da sociedade japonesa, primeiro porque não se sabia o que poderia ocorrer com os seus descendentes. Então, por exemplo, algo que é comum no relato dos sobreviventes é a dificuldade de se casar. A bomba foi lançada pelos Estados Unidos e provocou a morte de mais de 140 mil pessoas. 13 dias depois, outra bomba atômica lançada em Nagasaki matou mais 74 mil. A destruição sem precedentes fez o exército japonês se render, dando fim à Segunda Guerra Mundial. O ataque ainda levou os Estados Unidos a ter forte influência econômica no Japão e representou também uma política de poder entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, dando início à Guerra Fria. A história nos conta a devasta destruição, perdas humanas e o impacto na mentalidade dos japoneses. Mas 75 anos após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, ainda é impossível mensurar com precisão todas as consequências dessas experiências tenebrosas da era contemporânea. Isso porque nem tudo ainda foi dito. Nós ainda estamos descobrindo registros que dizem respeito a esses eventos dentro e fora do Japão, dentro e fora dos Estados Unidos, em razão do silêncio imposto sobre essa experiência nefasta e da qual o governo norte-americano vem tentando reiteradas vezes se desvencilhar, não é? Sem encarar de frente, não é? O poder destrutivo que ali liberou e o grau de devastação de que é responsável. E é por isso que a história importa e é por isso que a história é tão maculada e perseguida, né?